gente não gosta muito de ficar em silêncio, né? Dá a sensação que está faltando alguma coisa. Mas que Deus abençoe nesse tempo, para a gente aprender juntos aqui Eclesiastes capítulo 11. Tem 2 semanas já que a gente está sem aula. Hoje é a retomada depois de 2 semanas sem, não estou lembrado muito bem. Então, quero dar relembrando aqui, uma recapitulação, né, do que o pastor Nielsen falou na última aula. No capítulo 10, eu já peço que vocês abram comigo lá em Eclesiastes 11, Salomão, né, o pregador, Coelet, assim como nós temos falado aqui, a partir do capítulo 10, nós vemos que ele começa a fazer uso da sabedoria tradicional de Israel, né, que nós também chamamos de teologia da retribuição. O pastor Nielsen falou alguns momentos disso. Vocês lembram do que isso se refere? Teologia da retribuição? Não lembram? Teologia da retribuição é aquela teologia que está fundamentada em Deuteronômio 28. Eu acho que a partir disso fica mais claro a gente saber, né? O que tem lá em Deuteronômio 28? As bênçãos e as maldições. Ou seja, se nós obedecermos ao Senhor, nós receberemos bênção em favor do Senhor, e o contrário também é verdade. Se nós desobedecermos a lei do Senhor, então sobrevirá sobre o povo dele calamidade e tudo aquilo que Deuteronômio expõe. Então, no capítulo 10 começa a fazer uso disso, e isso vem se arrastando para o capítulo 12 também. E ainda tendo isso em vista, não quer dizer que situações difíceis, situações conflituosas não vão acontecer com a gente, e as situações às vezes não encontram resposta nessa questão da bênção, e essa questão na verdade é de Deuteronômio 28, porque coisas ruins acontecem também com pessoas boas. Eclesiastes ainda continua naquela questão. Às vezes o pregador está falando e parece ser impreciso, às vezes incoerente, às vezes muito racional, e muitas vezes até se coloca contra algumas questões que são claras contra a palavra de Deus, mas porque ele quer causar um choque de realidade, ele quer nos colocar com o pé no chão, e ele quer nos fazer pensar sobre a vida, né, de maneira racional. E às vezes ele não leva em conta as promessas de esperança para Israel. Por isso que às vezes a gente lê tanto lendo Eclesiastes, a gente fica um pouco assolado, né, meio sem expectativa, sem esperança, porque realmente ele quer gerar no nosso coração esse choque de realidade, nos colocar num lugar de humildade a esse Deus tão grande, certo? E no capítulo 10 especificamente, nós vemos que foi trabalhada a questão da sabedoria, da necessidade da sabedoria para a vida no trabalho, para a vida no falar e no agir com pessoas comuns. E no final do capítulo 10 também é falado sobre a necessidade de sabedoria para agir com reis e governantes, né? Então a sabedoria é uma questão muito necessária para todas as realidades da vida. Nós precisamos saber agir de maneira certa, coerente, em todas as realidades que nós estamos envolvidos, desde trabalhar até no lidar com governança, com reis, na passagem, no capítulo 10, mais para nós aqui, para os nossos governadores e para tanta coisa esquisita que a gente vê hoje em dia. E agora, tendo em vista agora o capítulo 11, eu espero que todos tenham aberto aí, nós vamos ver que ele transiciona o foco para coisas mais comuns do tempo, daquela realidade agrícola de Israel, e nós vamos fazer a leitura agora para irmos nos aprofundarmos agora no capítulo 11. Eu irei a palavra do Senhor. Capítulo 11 diz assim: lance o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus,
que Deus faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. Mas que alguém viva muitos anos, mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Amém? Palavra do Senhor. Então, o que nós lemos aqui no capítulo 11 trata bastante de questões muito comuns do tempo de Eclesiastes, mas que também são coisas muito importantes para aquela sociedade da época, né? Para aquela sociedade que era agrícola, uma sociedade rural. Então, coisas como, por exemplo, pão, nuvens, chuva, árvores caindo, vento, nascimento, semeadura, até mesmo a questão do sol, eram coisas muito importantes para o povo daquela época, que vivia na dependência de todas essas realidades. Então, elas se viam preocupadas, às vezes abatidas porque não chovia, às vezes muito sofridas porque tinha muito sol, às vezes quando uma árvore caía, isso era um problema. Então, essas questões todas eram muito relevantes para o povo a quem Eclesiastes se dirige, a quem o autor de Eclesiastes se dirige. E para nós isso continua sendo muito importante, talvez não na mesma perspectiva daquele povo da época, mas trazendo para a nossa própria vivência. Só que eu quero começar com uma pergunta, né, sabendo que o versículo 1 é bem conhecido. O que para vocês significa essa questão aqui? Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. O que vocês entendem desse versículo aqui? Eu lembro que pelas minhas passagens pela igreja pentecostal, isso era usado para momento de dízimo e oferta. Então, se você, quanto mais pão, ou seja, quanto mais você ofertar, quanto mais você levar para casa tesouro, na igreja, bem provável que você receba na sua vida também de forma semelhante ao que você ofertou. E nós sabemos que essa passagem não fala a respeito disso, mas isso era muito usado, ou até hoje é usado no meio pentecostal. O que vocês entendem dessa passagem? A única coisa que isso me lembra é o pescador fazendo uma ceva. O pescador fazendo o quê? Uma ceva. Uma ceva. É a única coisa que me veio à cabeça. Acho que o Samuel está no caminho certo, porque se você atira o pão na água que tem peixe, ele some rapidinho. Se não tem peixe, depois de muitos dias você vai encontrar ele lá. Então tem, sei lá, a primeira coisa que veio na mente. Ok. Alguém mais se arrisca? Você refere a essa semente, nem pão, trigo, semente, salada? Faz sentido, tudo isso faz muito sentido. Só que assim, os comentaristas, nem as traduções bíblicas são muito claras quanto a essa passagem. Nós vamos ver aqui algumas coisas que vão trazer luz para a gente quanto a esse versículo, que é um pouco enigmático. Eu trouxe aqui algumas versões da palavra desse versículo para a gente pensar juntos aqui. A Almeida Revista Corrigida, ela traz assim a sua tradução: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nada diferente do que nós lemos aqui na NAA, né? A NVI mantém a mesma tradução, ela diz assim: atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Agora as versões mais dinâmicas, que às vezes trazem não o sentido literal, a tradução literal da passagem, mas trazem um sentido quase como traduzido da perspectiva do tradutor, do biblista, como por exemplo a NVT, ela traz vezes assim:
envia os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe terá retorno. Aí, ó, já faz sentido com aquilo que a nossa irmã disse ali atrás. A NTLH já traz um sentido um pouco diferente. Olha o que ela fala: empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Olha só, são perspectivas diferentes, com palavras diferentes, que trazem um sentido para uma interpretação, né? Já traz a interpretação do versículo. Então nós vemos que as traduções mais literais, elas se mantêm naquela questão mais figurada do versículo. Agora, historicamente, lá na vida deles, o que será que significava isso? então nós vamos ver daqui a pouquinho. Quer falar, né? Tem a mensagem também, fala diferente, fala assim: seja generoso. A misericórdia é grande investimento. A misericórdia sempre trará grandes rendimentos. Olha só, uma outra abordagem também sobre generosidade. Já não está fazendo ligação com o lucro, com o ganho para si mesmo. Martim? Achei aqui, possivelmente, uma referência ao comércio de cereais que Salomão fazia por meio marítimo. Então, são todas possibilidades. E agora, nós vemos as traduções. E agora, o que os comentaristas bíblicos falam? Nós vamos ver aqui. A primeira questão que eu vi é justamente sobre isso que você falou, Martinho. A questão do comércio marítimo. Então, eles viam, tinham conhecimento de que a questão marítima, o comércio marítimo, era uma empreitada muito pesada. Era um trabalho muito intenso, muito difícil, e que às vezes você não tinha certeza se a embarcação voltaria da onde ela saiu, porque os mares revoltosos e tudo mais, a dificuldade da vida marítima fazia com que fosse uma impossibilidade, ou tivesse a possibilidade de lucro, né? Quando o barco saísse com as sementes, saísse com as coisas para fazer negócio, ele iria e venderia, então obteria o lucro, mas ainda é uma possibilidade dele não voltar para a sua terra quando ele saiu. Então, ele fala sobre essa questão do comércio marítimo, né? Ter a possibilidade de trazer de volta para a sua terra grande lucro. Um outro comentário diz que é sobre tomar providências no sentido de diversificar os seus investimentos para você receber retorno financeiro com sua vida. Uma outra interpretação mais metafórica, isso aqui é uma interpretação mais do povo cristão dos primeiros séculos, eles encaravam esse versículo como se referia ao auxílio a pobres. Como quem diz assim: se eu lançar meu pão sobre as águas, ou seja, se eu auxiliar as pessoas necessitadas, eu poderei ver futuramente, se eu passar por dificuldades na vida e problemas, eu também recebendo auxílio, eu também vendo esse auxílio sendo agora dirigido a mim. Ou seja, se eu reencontrar o pão que eu lancei, é porque o Senhor tem abençoado, fazendo que as coisas que eu fiz sejam levadas a mim novamente. Eu seja abençoado por isso. Da mesma maneira como eu fiz, eu recebo. Deu para entender? Então, é essa perspectiva. Afundou, né, Marcos? Oi? O pão não afundou, falou, vai achar. Então, eu ouvi também uns comentaristas falando que os pães daquela época não eram como os nossos, né? Então, por conta disso, eles não afundavam tão rápido como os nossos assim. Mas isso é uma questão bem, né? Não importa tanto para a gente. E ainda existe, em outros documentos da região do Oriente Médio ali, do mundo árabe, passagens semelhantes a essa. Então, também é possível que esse versículo, seja algo corrente na época de Coelho, de Salomão, e ele fez uso, trazendo para cá também, para o seu livro. Certo? Então, nós não temos tanta clareza quanto aquilo que o versículo 1 expõe. Mas se nós formos ler os versículos que estão englobando toda essa parte de Eclesiastes, nós vamos ver que ele está falando sobre um assunto só, ou sobre um assunto que toca em vários outros, que é a questão da generosidade. É a questão de sermos generosos, independente de recebermos de volta a generosidade, e independente das circunstâncias, porque os outros versículos vão falar um pouco sobre isso.
Então, para nós entendermos esse versículo 1, que parece um pouco enigmático, que às vezes é figurativo e fica muito aquém da nossa vivência agora da atualidade, nós devemos fazer uso do contexto, dos versículos mais próximos que vão trazer uma construção de sentido para entendermos melhor esse versículo 1. Então vamos pulando para os outros versículos, e no versículo, os versículos vão trazendo sentido para a gente, e a gente vai ter uma visão mais ampla, como quem vê de cima para baixo para esse versículo 1, certo? Então, vamos para o versículo 2. Diz assim: reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe qual mal sobrevirá à terra. Ainda continua um pouco enigmático, não é? Reparta com 7 e também com 8. Nós vemos uma coisa semelhante a essa aqui sendo dita lá em Amós. Eu peço que vocês abram comigo em Amós, capítulo 2, versículo 4 e versículo 6. Amós 2, versículo 4 e 6. Quem achar, pode ler, por favor, para a gente. 4 a 6? 4 e 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses o enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Amém. O que a gente consegue compreender com isso aí? O que a gente entende nessa linguagem aí de Eclesiastes e também de Amós? Será que Deus está falando especificamente sobre 3 e 4? Vamos para Amós. Será que Ele está falando especificamente sobre 3 e 4 transgressões de Judá? Será que Judá não transgrediu muito mais leis do Senhor naquele tempo, em que Amós se levantou como voz profética contra a nação de Judá? Com certeza, Judá transgrediu muito mais leis do que 3 ou 4. E nesse sentido aqui de Eclesiastes, ele diz para repartir com 7 e até mesmo com 8. Será que é só nesse sentido que nós podemos entender? Eu devo repartir só com 7 e olha lá com 8 pessoas aquilo que eu tenho? Na verdade, essa é uma estrutura, é um recurso linguístico do Antigo Testamento para dizer quantidade indefinida, né? Quantidade indefinida, ou seja, se eu consigo auxiliar 7, eu também posso auxiliar 8. E se eu auxilio 8, eu posso auxiliar 9. É uma indefinição, ou seja, é uma característica que nos impulsiona a sermos generosos de maneira abundante, de maneira especial, confiando no Senhor. Se Amós fala sobre uma indefinição de quantidade de transgressões, se isso significa lá assim, aqui também em Eclesiastes nós vemos isso. Precisamos agir com generosidade, ou seja, repartir o que temos de maneira abundante, de maneira generosa, de maneira especial. E aí, a continuidade do versículo 2 vai explicar o porquê. Porque você não sabe qual mal sobrevirá sobre a terra. Ou seja, na perspectiva de Eclesiastes, nós vemos que ele nos impulsiona a sermos generosos, porque quanto mais formos generosos e quanto mais pessoas receberem de nós essa generosidade, mais nós poderemos receber auxílio no dia da adversidade, no dia da dificuldade, no dia que nós podemos passar por males, por coisas ruins. Então, nós temos isso diante de nós. Nós temos essa realidade nos primeiros versículos que Eclesiastes está nos impulsionando a sermos generosos, a sermos bondosos, independente de sermos retribuídos, independente das circunstâncias, independente se recebermos isso de volta. E aí, do versículo 3 em diante, até o versículo 6, nós vamos ver uma abordagem diferente. Por enquanto, ele falou a respeito de coisas que nós podemos fazer, que dizem a nosso respeito, que dizem aquilo que está ao nosso alcance. Por exemplo, repartir o que temos, lançar nossos recursos sobre as águas. Nós vamos ver
isso de maneira mais clara mais para frente. Do versículo 3 em diante, isso é diferente. E aí eu queria fazer algo diferente hoje aqui também. Vou aproveitar que tem menos gente nessa manhã aqui, e eu queria que a gente se dividisse entre os bancos e conversasse sobre os versículos 3 a 6. E aí, depois de 5 minutinhos, 7 minutinhos, a gente então retome aqui para a nossa aula e converse sobre o que nós podemos entender e extrair de ensino, extrair de princípios para a gente. Pode ser assim? Então vamos fazer isso. Versículos 3 a 6 nós iremos abordar esse momento. Então fique à vontade, tome um tempinho aí, use seus dons de interpretação. E aí, igreja, vamos retomar aqui então? Espero que nós possamos ter extraído muita coisa boa. Eu vou ler aqui os versículos e então a gente parte para os comentários. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. E aí, gente? O que a gente pode tirar daí de ensino para a nossa vida, para o nosso coração? E aí? A gente ficou bastante tempo conversando. A gente pensou aqui na questão de confiança e atitude, né? Você confiar em Deus, e aí pega um pouco do que tinha sido falado nos 2 primeiros versículos, né? De você confiar e fazer o que tem que fazer, e ter essa atitude de fazer o que tem que fazer, não ficar de braços cruzados. Amém. Eu acredito que essa passagem nos desafia a confiar em Deus, perseverar com os nossos esforços, mas ter em mente que os resultados virão das mãos de Deus. Isso, amém. Pode falar, Tim. E nós tivemos uma conclusão parecida também, de ter uma noção do quanto nós somos limitados e confiar em Deus e fazer nossa parte também. E semear pela manhã e à tarde continuar semeando, não focar só em uma coisa. Tem uma certa 4, verso 4, 6 completa, para quem observa bem que nunca semeará, não ficar parado esperando e confiar em Deus. Amém. Alguém mais?
carnes de solos diferentes. Então, show de bola. Eu quis mesmo fazer com que a gente pensasse, né, sobre aquilo que a passagem retrata e sobre a nossa própria vida. Não tem resposta errada, resposta certa. O Sr. Gonçalo está de acordo com aquilo que a Dona Valéria disse? Tá bom. Então é isso aí. Assim, nós vemos que essa passagem fala a respeito de coisas que o homem não tem domínio nenhum, não tem controle de nada, sobre coisas que ele não tem como interferir, principalmente naquela realidade, que os homens daquele tempo não tinham domínio sobre nada daquilo que foi abordado aqui. Só que essas coisas eram extremamente relevantes na vida daquele povo. Uma árvore que cai, um dia muito ensolarado, chuva sobre a terra, chuvas que não caem. Então as forças da natureza, que os homens não tinham controle nenhum, eram extremamente relevantes na vida daquele povo. Então, se a gente olhar para a região de Israel, é uma região desértica. Então imagina só um homem preparando uma terra para semeadura. Ele olha para a nuvem, ele olha para o céu, não tem uma nuvem. Não tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí? Vou continuar aqui no preparo da terra, vou continuar aqui a minha semeadura, na expectativa de que Deus haja junto à minha atitude, ou eu vou dar um passo atrás e vou abrir mão disso? Vou dormir, vou fazer outra coisa. Então, para aquele povo, naquela época, isso é extremamente relevante. Para nós, às vezes, nas nossas tecnologias, com a nossa sociedade avançada, isso já, às vezes, parece tão distante, mas é realmente isso que nós vemos aqui. Nós trazendo para a nossa realidade, nós vemos como nós somos dependentes de Deus, como a natureza não responde, muitas vezes, aquilo que nós desejamos e queremos, porque ela responde à vontade de Deus. Olha o sul que aconteceu, né? Por exemplo, não sei se vocês viram, mas lá em Dubai, eles mexeram com o clima de lá, injetaram ou colocaram nas nuvens alguns elementos e fez com que chovesse uma chuva torrencial. Eu não sei nem como que isso pode acontecer. Que interessante, né? O nível de conhecimento que o homem chegou. Mas a consequência veio, não é? Independente da intromissão do homem, o Senhor continua sobre toda a terra e governando tudo isso, e as consequências de suas ações vêm. Só que nós somos dependentes disso. Nós somos dependentes da obra e do governo do Senhor. E nesse sentido, por mais que nós somos dependentes e nós não sabemos como a natureza ou como as coisas vão acontecer, nós não podemos ficar parados. Na nossa vida, nós somos então chamados a agir, independente das circunstâncias, independente daquilo que nossos olhos conseguem alcançar. Nós somos chamados e convocados por Eclesiastes aqui a sermos pessoas não passivas, mas ativas, como pessoas que são protagonistas da sua história, que desejam fazer sempre o melhor, independente daquilo que nos rodeia, das circunstâncias, das pessoas, agindo com generosidade, assim como nós vemos no versículo 2, no versículo 1, e tudo isso mostra que Deus nos chama para o trabalho. Deus continua trabalhando até hoje. Jesus disse, né? Eu trabalho porque meu Pai continua até hoje trabalhando. E nós também somos chamados a esse trabalho. E a partir de Eclesiastes, nós vemos que, apesar das circunstâncias, isso deve ser sobre nós também. Nós precisamos trabalhar. Nós ficamos de braços cruzados, esperando que Deus haja, esperando as melhores circunstâncias, o melhor momento, a melhor realidade. As coisas não vão acontecer. E a chance da frustração é tremenda, é grande. Fala, Beth. Então, nós dependemos de Deus, né? O que Deus mandar, né? Chuva, o sol, a gente tem que fazer, não pode ficar de braços cruzados, né? Então, você plantou, você tem. Então pode olhar com o versículo de antes, que aí você vai ter com que repartir. Se você plantou, você tem, e você vai poder ser generoso, repartir com outros. Como fala lá no Novo Testamento,
trabalhe com as próprias mãos para que tenha com que acudir ao necessitado. Amém. Justamente isso mesmo. Pode falar, Léo. Irmãos, Eclesiastes vem o tempo inteiro, né, fazendo aí um contraponto entre a sabedoria e a tolice, né? Então, o que eu vejo aqui forte no 11 é o destaque que ele dá, ou a chamada que ele dá, na importância do sábio ter prudência. Quer dizer, aquele que tem o conhecimento, que tem a sabedoria, ele é prudente. Então, ele trabalha, ele sabe a atitude certa, o tempo certo, o que ele deve fazer, debaixo das coisas que ele não entende, que são as coisas de Deus, né? Ele não entende se a chuva vai cair, como vai cair, que hora vai cair, da forma. Mas é aí que entra a confiança, mas aliado à prudência que o sábio tem ao seu trabalho. Sim, com certeza. Agora sim. Com certeza. Nós, de acordo com o Eclesiastes, ele faz esse contraste entre a falta de sabedoria e aquele que é sábio. E independente, como a Léo falou, né? Independente das circunstâncias, o sábio age confiando no Senhor. A pessoa que falta de sabedoria, que é faltosa com sabedoria, ela espera, ela não age, ela olha para as circunstâncias e se abate, ela é movida pelas pessoas, pelo aquilo que ouve e pelas circunstâncias. O sábio confia no Senhor, teme ao Senhor e então age. Que é o né? princípio, né? Que é o princípio. Então, agora o versículo 7 vai trazer uma outra perspectiva. Tudo bem até aqui? O versículo 7 vai abordar uma outra realidade. Nós vimos então que do versículo 1 ao versículo 6, Eclesiastes aborda: vivemos com generosidade apesar da circunstância, doarmos o quanto nós conseguirmos, agir com generosidade para que nós possamos receber isso também. Então são temas que ele aborda em todo momento, né, Eclesiastes, e parece que às vezes é até repetitivo, mas porque ele quer enfatizar, fixar no coração daquele que lê e ouve essa realidade. Tá certo? Agora o versículo 7 ao 10 vai trazer um foco diferente sobre a alegria, sobre vivermos sob a luz e também sobre lembrarmos da justiça de Deus. Então o versículo 7 ao 10 diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, e serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, meus irmãos, ele finaliza esse capítulo nos fazendo refletir sobre coisas comuns da vida, sobre nos alegrarmos em nossa vida com coisas comuns. Lá no seminário tem um amigo que todas as manhãs, quando ele acorda, ele vai para a janela e ele respira bem fundo o ar, aquela brisa do amanhecer. Assim. Eu acho tão legal. E ele desfruta daquele primeiro momento da manhã. Ele curte aquele tempo ali. E como é legal a pessoa desfrutar de uma coisa tão simples. E às vezes nós, por estarmos na tamanha correria do dia a dia, nós não conseguimos desfrutar da bênção, da alegria, do dia a dia, das coisas comuns. Mas que Eclesiastes nos chama a reparar e a nos alegrar em todo momento. Porque as demais coisas são vaidade, as demais coisas são coisas ilógicas, coisas que os homens procuram, correm atrás, são vazias de sentido. Mas as coisas profundas estão na família, estão naquilo que nós vivemos em comunidade, em comunhão. E quando eu falei em Eclesiastes 9, foi bastante enfatizado isso também. E aqui nós vemos ele falando um pouco disso também, sobre nos alegrarmos nesse sentido. E as pessoas que têm a dádiva de viver longa vida também se alegraram cada ano. Se nós olharmos para trás, tantas coisas boas nós temos e nós podemos ter experimentado, né? Tantas misericórdias, tantas ações boas,
tantas lembranças queridas, tantas coisas que nós gostaríamos até de viver novamente. E isso é motivo de trazer alegria para amanhã, motivo de trazer alegria para o hoje também. Imagina só, nós passamos também por problemas no passado e nós estamos aqui, não é mesmo? Nós vencemos os problemas passados. Isso tem que nos chamar a atenção para que o problema do hoje também vai passar. E daqui a pouco a perseverança, a vitória, o aprendizado virá. E o hoje vai se tornar passado. E quando estivermos no amanhã, os problemas de hoje se tornarão testemunho, alegria para o nosso coração, pela ação de Deus na nossa vida, por aquilo que Deus mexeu com a gente, fez através da gente. Amém? Roberto, você queria falar alguma coisa? Não? Mas eu percebi que você quer levantar? Então tá bom. Então, aqui nesse trecho, nesses 3 versículos, nós somos chamados a atenção para 3 coisas principais. É preciso ter em vista os dias maus, de doenças e dores. Isso pode vir sobre todos, sobre bons e ruins, justos e injustos. Ele volta a enfatizar a questão da vaidade. Tudo é vaidade, tudo é ilógico e tudo é passageiro. E tem um ponto aqui que pode causar algum conflito no nosso coração, que é a questão da mocidade, da vida da mocidade, da vida da juventude. E ele fala uma coisa aqui que parece que vai totalmente contrária ao que nós sempre ouvimos na igreja, que é o quê? Não seguir o coração. Ele diz aqui no versículo 9, né? Segunda parte do versículo 9. Ande nos seus caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Coisa conflituosa, não é mesmo? Nós sabemos que se a gente confiar no nosso coração e seguir o nosso coração, a gente só vai cair enrascada, não é? Mas tem um mas. Porém, ali no fim. E o jovem, o adolescente, não gosta do mas, não é? Às vezes nós queremos, e os jovens aqui, adolescentes que eu falo, é de 14 a 99 anos, tá bom? Às vezes nós não gostamos do mas para frente. Ele está falando aqui para o povo de Israel, para os seus leitores, entendendo que eles têm a lei do Senhor dentro do seu coração, têm visto o seu próprio Deus, o agradar ao seu Deus. E nós entendemos que a lei do Senhor e a vontade de Deus tem alegria para a vida, senão eu não estaria falando isso. Nós em Deus podemos encontrar alegrias profundas, gozos, coisas boas, sem desagradar ao Senhor, sem que isso fira a lei do Senhor. E Ele chama isso. Os jovens, né, os adolescentes, agora eu falo em relação à idade, têm dificuldade de perceber isso. Por quê? Porque o mundo, a sociedade estabeleceu um padrão de alegria, princípios de vida que são contrários à palavra de Deus. E isso modelou as famílias, isso modelou a história. E nós estamos nessa história sofrendo as consequências disso. Mas a palavra de Deus vem remodelando o nosso coração, nos trazendo pela graça do Senhor uma nova vida. E isso é alegria verdadeira. Coisa que não é vaidade. Coisa que diz a respeito agora, mas também que nos aponta para uma eterna alegria e gozo na presença de Deus. Então, nós sabemos que podemos ter alegria, podemos ter satisfação, mas nós temos que ter em vista que Deus nos pedirá conta de todas as coisas que fizermos debaixo do sol, todas as coisas que nós procurarmos, todas as coisas que nós construirmos, que nós fizermos aqui na nossa vida. Passageira, rápida, e que nessa sociedade corrida tende a ser mais corrido ainda, não é? Então, Eclesiastes, no capítulo 11, nós somos convocados a isso, a olhar para a vida com o pensamento seguinte: o que eu posso fazer que reflete generosidade nos meus dias? Será que é generosidade no falar, no doar financeiramente para aqueles que precisam, no me doar para pessoas que precisam da minha presença, da minha pessoa, dos meus conselhos, e ser resposta de Deus, me doar para 7, quem sabe para 8, para mais, olhar para a história, para as questões que nós vivemos hoje em dia e confiarmos no Senhor, ainda que as adversidades mexam com o nosso coração. Nós somos então convocados a essa reflexão para esse domingo, para esse dia. Amém? Amém. Então é isso que Eclesiastes 11 quer nos trazer
Alguém quer um comentário a mais? Quer fazer mais um comentário para a gente pensar juntos aqui? Nós estávamos falando aí, me lembrou aquela passagem que Jesus ensina que perdoar, né? Perguntaram a Jesus, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Então, 7 é um número grande, né, para eles. Assim. De valor, 7 vezes eu perdi esse cara. Quantas vezes? Aí Jesus virou para ele e falou que não é 7, 70 vezes 7. Isso mostra como nós devemos ser profundos em perdoar e agir com bondade. Né? Como a gente está, às vezes, distante dessa realidade. Investir nos relacionamentos mesmo quando temos que perdoar. Né? Sim. Esse último aqui também eu acho que é muito interessante, que fala, afasta do seu coração amargo. E como o seu valor, né? Então, muitas vezes a gente cultiva, né? Aquela amargura, aquela isso, traz dor ao Traz dor. Você perdoar, né? Sim. Eu estava até conversando com a Alina hoje no café da manhã, quando a gente comia lá, sobre isso. Nós, cristãos, povo de Deus, nós recebemos um amor tamanho da parte do nosso Deus que homem nenhum pode dar. E às vezes nós não recebemos amor de pais, amor de mães ou de filhos. E aí? Como nós vamos reagir a isso? A nossa tendência é querer fazer o mesmo. Só que se nós já recebemos e vivemos nesse amor, nessa alegria, nessa bondade de Deus, nós podemos então dar o que nós não recebemos das pessoas, porque nós já temos em Deus. Isso é um conflito no nosso coração. Para relacionamentos conflituosos, difíceis entre pais e filhos, para filhos principalmente, né, que olham para os pais, ou às vezes um pai que é dependente de alguma questão, alcoólatra, ou às vezes não é muito bom com as palavras, não tem uma criação muito assertiva, às vezes é muito estúpido, rígido. Tá. Se esse filho entendeu o amor de Deus sobre sua pessoa e vive debaixo dessa graça amorosa do Senhor, ele tem condição de derramar sobre o seu pai esse amor, que às vezes não recebeu do pai, mas recebeu do Pai das luzes. Também dos pais que às vezes, né, isso é tão difícil, não é? Os filhos que não agem como, de repente, foram criados a vida inteira. Em Deus, nós somos encorajados, como nosso Pai, a também agir em misericórdia. Tantas coisas, né, meus irmãos, que nós somos encorajados pela palavra de Deus a vivermos na contramão das expectativas dos homens e até mesmo do nosso coração. Então, que o nosso Deus e que Eclesiastes, que a palavra de Deus, invada o nosso coração e mexa com a gente. Amém? Vamos orar para finalizar? Senhor, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela sua palavra que nos instrui, nos ensina, nos encoraja e nos confronta. Senhor, fortaleça o nosso coração, Pai, para vivermos o seu querer, o seu desejo, a sua vontade. Nos ajuda a confiar em Ti, apesar das circunstâncias, apesar das situações, apesar dos momentos e das pessoas também. Nos ajude, Senhor, a sermos generosos, além da medida, porque o Senhor é rico em misericórdias e generosidade sem fim é vista na sua pessoa. Deus, nós te louvamos por isso. Então nos ajude, pelo seu Espírito Santo, a sermos também, Deus, além daquilo que as expectativas mostram, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a louvarmos o seu nome, a agradecermos o teu testemunho aqui na terra e sermos pessoas santas, conforme a sua palavra, escolhidas pelo Senhor, separadas para o seu uso exclusivo, em nome de Jesus. Nos dê, Pai, um domingo especial na sua presença, em família, em tempo de comunhão, e que mais à noite, Pai, possamos nos reunir aqui para continuar, Deus, nossa vida de culto a Ti, mas agora em culto público. Te louvamos e te bendizemos, Pai. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe nesse domingo. Amém? Qualquer coisa, estou aí para a gente conversar mais um pouco no tete a tete.